Onde é que... Vamos. Não sei se me quer responder, não vale a pena, só como estamos a uma semana. Não. Sim. Então, não sei se me quer responder. Nós temos 7,3 investigadores por cada 1000 ativos. É média internacional. Há um concurso internacional. Houve muita coisa que mudou enquanto você não esteve. Eu acho que é a parte da maior parte dos países por onde... Mas a verdade é que a maior parte dos seus compatriotas não sabe. Senhor Primeiro-Ministro, boa tarde. O Tratado de Lisboa está aí, finalmente. O senhor está satisfeito com este tratado ou, 2 anos depois, acha que teria sido possível fazer de outra forma? Todos os tratados, quando se iniciam, significam um novo começo. E a Europa, com o Tratado de Lisboa, fica mais forte e mais capaz de responder àquilo que são os anseios da sociedade europeia, mais capaz de corresponder àquilo que são as necessidades da economia europeia, mas também mais capaz de responder àquilo que são os desafios do mundo. O mundo precisa de uma Europa mais forte. Não apenas os europeus precisam de uma Europa mais forte, mas todo o mundo precisa que os valores, a perspectiva, a cultura europeia seja mais forte no mundo. E o Tratado de Lisboa é um bom começo numa perspectiva de a Europa se afirmar cada vez mais no mundo. Bom, na fase seguinte, que foi a escolha dos altos representantes da União Europeia, ficámos com a sensação que a escolha do Sr. Herman Van Rompuy e da Sra. Catherine Ashton é uma forma da Europa mostrar que renuncia a uma posição política forte para privilegiar cada vez mais um espaço de mercado único. Isto é verdade? Não, eu não vejo as coisas assim. Eu acho, aliás, que a nomeação dessas duas personalidades, que têm um longo trajeto político e provas dadas em favor do projeto europeu, é uma nomeação que, em primeiro lugar, sublinha a importância de associar as duas famílias políticas mais importantes, o Partido Popular e o Partido Socialista, no apoio às instituições europeias. Isso era da maior importância e foi muito conseguido. Por outro lado, as duas personalidades têm, como digo, uma longa experiência política. E quer o primeiro-ministro belga, quer a comissária britânica, são personalidades bem conhecidas do mundo europeu. E vão estar certamente à altura daquilo que são as suas funções e a sua missão. Você acha que o mundo os percebe verdadeiramente como personalidades fortes? As personalidades fortes são fortes depois de fazerem bem o seu trabalho. E eu não tenho a mínima dúvida que o primeiro-ministro belga vai fazer muito bem o seu trabalho. Eu conheço muito bem, conheço o seu pensamento, conheço o seu empenhamento pela Europa. É um grande europeu, um homem de valores e princípios políticos e de perspectiva política muito assente naquilo que é o ponto de vista europeu. Eu não tenho dúvidas que fará um excelente trabalho para a afirmação da Europa. Nota-se uma certa frustração na opinião pública na escolha destes dois candidatos. No momento em que se fala tanto desta necessidade de aproximar os cidadãos da Europa e vice-versa, parece-lhe que este processo de escolha contribui de facto para essa aproximação? Essas duas personalidades foram escolhidas segundo as regras do Tratado de Lisboa. Não vejo que outra forma haveria de escolher as personalidades, já que o Presidente do Conselho é escolhido pelo Conselho. E é uma escolha absolutamente democrática, porque não há à volta da mesa nenhum primeiro-ministro que não tenha sido eleito e que não represente os seus... A imprensa falou muito na falta de definição prévia de um perfil, como se não se soubesse muito bem que tipo de perfil é que se andava à procura para a Europa. Bom, eu acho que o perfil mais adequado para o Presidente da Europa é ser europeísta. E esse perfil, não há dúvida, que o primeiro-ministro belga tem. Passados os efeitos mais nefastos da crise económica, Bruxelas dá 4 anos a Portugal para cumprir os critérios do Pacto de Estabilidade e Crescimento e reduzir o déficit aos 3% que estão consignados. Este prazo é realista e é obrigatório da parte do governo português? Eu acho que esse prazo é realista, mas gostaria de começar por dizer o seguinte: os efeitos mais nefastos da crise já passaram alguns e outros não. Nós temos de ter consciência que o dever de todos os Estados europeus é empenharem-se no crescimento económico e no emprego. Essa é a prioridade, não há outra. Depois disso, naturalmente, devemos começar a reduzir os déficits públicos, por forma a dar confiança aos mercados internacionais e assegurarmos a sustentabilidade das contas públicas. Mas o mais importante que tenho para dizer neste momento é isto:
A União Europeia tem uma política de manutenção dos estímulos orçamentais até ao fim da crise. E a crise ainda não acabou. Basta, aliás, olhar para os números do desemprego em toda a Europa. Nós não podemos deixar os nossos compatriotas na situação de desemprego. Temos que continuar a fazer um estímulo orçamental, isto é, dar um contributo por parte do investimento público para criar mais emprego. Quanto tempo é que pensa ainda que, por exemplo, um desemprego de 2 dígitos poderá durar em Portugal? Nós encetámos já um caminho de recuperação em Portugal. Nos 2 últimos trimestres tivemos já crescimentos positivos em cadeia, comparados com os trimestres anteriores, mas isso não teve ainda efeito no emprego. A minha perspectiva é que no ano 2010 finalmente comecemos a recuperar emprego. A principal preocupação e prioridade que tenho no meu espírito é continuar a fazer aquilo que o Estado deve fazer, neste momento, que é apoiar o dinamismo económico para recuperar emprego. Portugal foi anfitrião da Cimeira Ibero-Americana, cujo tema foi inovação e conhecimento. Que importância tem um encontro desta natureza para um país como o nosso? A Cimeira permitiu 2 coisas. Permitiu, em primeiro lugar, discutir a crise e a resposta que os Estados deram à crise, e permitiu também identificarmos aquilo que são os pontos em que nos podemos pôr de acordo para participarmos na reforma das instituições mundiais. Estou-me a referir a todas, Banco Mundial, FMI, há muita mudança a fazer. E na regulação económica também mundial. Qual é o segredo para o sucesso económico numa sociedade? Eu diria que é o conhecimento, a inovação, a tecnologia. Portugal estava, por exemplo, no ranking europeu dos serviços públicos online, na disponibilidade e na sofisticação desses serviços públicos, estava no, salvo erro, 14º ou 16º lugar. Nós estamos neste momento em primeiro lugar. E isso significa que fizemos uma reforma muito rápida nos nossos serviços públicos, em apenas 4 anos, que nos permitiu estar na vanguarda. Nós temos todas as nossas crianças hoje a aprender inglês desde que entram na escola. Todas as crianças em Portugal, não sei se sabe, mas todas elas têm acesso a um computador. Todas. Sejam ricas, sejam pobres, sejam do interior ou do litoral. Todas têm acesso a um computador. É por isso que esperamos no futuro ser um país que fala melhor inglês e ser um país que domina melhor as tecnologias de informação e comunicação. E só lhes estou a dar estes exemplos para que se perceba que são projetos deste tipo que podem desenvolver e mudar rapidamente uma sociedade em benefício de melhor crescimento económico e mais sustentado. Terminamos então com esta nota de otimismo. Sr. Primeiro-Ministro, muito obrigada. Eu é que lhe agradeço. Obrigado.